depois de mais um passinho aí de um clássico do brega pernambucano com a MC Vó, um passinho dos anos 80. Seguinte, vamos dar continuidade às nossas aulas, às nossas videoaulas aqui do Simples Cursos. Eu, professor Tiago Vieira, hoje vou falar sobre movimento uniformemente variável. Bom, queria aproveitar e fazer essa aula, na verdade, direcionada aí a duas turmas. As minhas turmas, né, aqui de Ipatinga, Minas Gerais, e as turmas que eu dou aula também lá em Vitória, no Espírito Santo, pessoal do Madame. Então, grande abraço aí pra galera, pessoal do extensivo manhã aí. Eu tinha que começar falando boa tarde, palmitinho, comer um biscoitinho, né, que o pessoal ficou me zoando lá por causa do sotaque e tal, do fato de ser lá de Recife. E aí por isso que eu estou começando essas aulas também com músicas de Recife, né? Para dar uma descontraída e tudo mais. Ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando sobre o nome do assunto. Movimento uniformemente variável. Gente, toda vez que a gente falar movimento, a gente está associando a velocidade. Então, se o movimento ele é uniformemente variável, isso significa que a velocidade varia, mas ela varia de maneira uniforme. Ou seja, o que isso quer dizer? Segundo a anotação aqui, que a aceleração ela vai ser constante. E aí, a gente viu nas aulas anteriores que a aceleração média ela pode ser calculada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ora, se a aceleração ela é constante, a média vai ser igual à própria aceleração. Eu sempre falo esse exemplo. Se você está tirando sempre a mesma nota numa prova, você tirou 7, sua média vai ser o quê? 7. Ou seja, sua média ela vai ser aquele valor que você está tirando constantemente. Beleza? É o caso aqui. Só que se a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT também, fazendo as continhas a gente chega nessa fórmula daqui, que é o que a gente chama de função horária da velocidade. Por que esse nome? Função, porque uma variável depende da outra. Função horária, porque está dependendo do tempo. E da velocidade, porque é a velocidade que depende do tempo. Ok? Se a gente olhar direitinho para essa expressão, e pensando aí nessas variáveis que eu falei, olha só, isso daqui está semelhante a uma função do primeiro grau. Y é igual a vezes x mais b. E aí, se é uma função do primeiro grau e eu quiser fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, esse gráfico vai dar uma reta. Lembrando das propriedades aí da função do primeiro grau, o ponto onde corta o eixo y é o nosso b. Quem está fazendo o papel de b aqui é o v0, ou seja, a velocidade inicial. Então, no gráfico de velocidade por tempo, o ponto onde corta o eixo v, o eixo y, né, o eixo das ordenadas, vai ser a velocidade inicial. E o nosso coeficiente angular da reta, ele é dado na função do primeiro grau pela tangente da inclinação da reta com relação à horizontal, ok? E aí, quem está fazendo o papel de coeficiente angular aqui, A, é a aceleração. Então, até coincidiu aqui as letras, né? A aceleração A está fazendo o papel de coeficiente angular A. Ou seja, gente, esse gráfico daqui, ele vai ter duas propriedades. De todos os gráficos do movimento uniformemente variável, esse é o mais importante porque ele tem sempre duas propriedades. Primeiro, a aceleração vai ser a tangente do ângulo. E segundo, se eu calcular a área aqui desse gráfico, eu encontro o deslocamento, a variação da posição, a variação do espaço desse móvel. De boa? Continuando. Como consequência dessa área aqui ser o deslocamento, que área, que figura que a gente tem aqui? Isso daqui é um trapézio. Calcular a área do trapézio vai ser base maior, V, mais base menor, V0, vezes a altura, que vai ser o intervalo de tempo, dividido por 2. Foi isso que eu coloquei aqui. Se eu pego esse ΔT e passo para cá dividindo, eu vou ter ΔS dividido por ΔT. E isso a gente viu que era a velocidade média. Conclusão, aqui, no movimento uniformemente variável, a gente pode calcular a velocidade média tanto por ΔS sobre ΔT, como também por
v mais v0 sobre 2. Ou seja, o movimento iniciou com a velocidade de 10 metros por segundo, terminou com 50 metros por segundo, você faz a média aritmética para saber a velocidade média. 10 mais 50, 60, dividido por 2, 30. Ok? Tá. Se a gente pegar de novo essa fórmula daqui e no lugar de V eu colocar V0 mais AT, olha aqui, eu puxei a setinha, no lugar de V vamos substituir V0 mais AT. E a gente fizer algumas contas, algumas simplificações, a gente chega nessa expressão daqui, que é chamada de função horária, só que agora da posição, porque ela mostra como a posição do corpo, do móvel, varia com o tempo. Função horária, de novo, mudando com o tempo, ok? E aí, isso vai gerar um outro gráfico, mas nesse caso agora, a gente não tem mais uma função do primeiro grau, porque o tempo que é a nossa variável independente, ele está elevado ao quadrado. Então, isso passa a ser uma função do segundo grau. Y igual a A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, mais C. E aí, vamos aos detalhes da função do segundo grau. O C, na função do segundo grau, é o ponto onde corta o eixo Y. Quem está fazendo o papel de C aqui é o S0. Beleza. Então, aqui, o ponto onde essa parábola daqui corta o eixo S vai ser o espaço inicial, ou seja, de onde ele começa o movimento. Outra coisa, o B. Como é que a gente acha o B na função do segundo grau? O B, gente, pelo menos a gente tem noção do sinal do B. Ó, toda vez que a parábola cortar o eixo Y descendo, significa que o B é negativo. Toda vez que essa parábola cortar o eixo Y subindo, significa que o B ele é positivo, ok? Então, nesse caso daqui, ó, o nosso B, quem está fazendo o papel de B é o nosso V0, a nossa velocidade inicial. Como está cortando descendo, a gente pode concluir que a velocidade inicial nesse movimento é negativa, ok? E por último, AX ao quadrado. O A na parábola, ele é responsável pela concavidade. Se a gente tem um A positivo, a parábola é com concavidade para cima. Um A negativo, parábola com concavidade para baixo. Lembra, né? Daquela história do positivo, está feliz, então está sorrindo. Negativo, está triste, então boquinha para baixo. Nesse caso daqui, ó, como ela é uma parábola com concavidade positiva, né, concavidade para cima, a gente tem que a aceleração vai ser positiva. Gente, apesar desse gráfico daqui ser o mais importante, esse gráfico daqui ele também traz bastante informação. Olha só, primeiro eu dividi a parábola aqui, ó, nesse eixo de simetria dela. Eu não vou dizer que eu estou dividindo ela ao meio, porque essa parte daqui não existe da parábola, porque ele não está considerando tempo negativo, né? Tempo negativo seria meio que no passado, na física. Então, a gente está desprezando essa parte. Dividindo aqui a parábola pelo seu eixo de simetria, olha o que a gente pode concluir. Primeiro, esse trecho inicial aqui, a gente tem que a velocidade é negativa. Por que eu sei que a velocidade é negativa? Por conta das propriedades desse gráfico. Ó, a velocidade vai ser a tangente. Notem que eu não coloquei aqui o ângulo, igual eu coloquei no gráfico V por T. Por quê? Porque aqui, ó, esse ângulo ele é constante, isso é uma reta. Esse gráfico daqui, ele não tem uma inclinação constante. Notem que a reta tangente ao gráfico, aqui, no ponto inicial, ela está para baixo, só que à medida que a gente evolui no tempo, a gente vai ter uma reta cada vez menos declinada. Ela vai continuar para baixo, mas ela vai ter uma declinação menor. Ok? Por que isso? Porque nessa fase aqui do movimento, a gente tem um movimento retrógrado. Lembrando que é retrógrado, velocidade negativa. Notem que a inclinação está sempre para baixo. E retardado. Por que retardado? Porque essa inclinação negativa, ela está cada vez menor, aproximando aqui no vértice do paralelismo ao eixo do tempo. Ok? Então, primeira parte do movimento retrógrado e retardado. A segunda parte do movimento
para o lado de cá, se a gente traça as retas tangentes a esse gráfico, a gente percebe que essas retas elas têm uma inclinação positiva, uma inclinação para cima. Então, nesse segundo trecho aqui do movimento, o movimento ele vai ser progressivo, porque a velocidade é positiva. E acelerado, porque o movimento ele é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta, retardado quando o módulo da velocidade diminui. Notem que com a velocidade, com uma reta tangente ela está ficando cada vez mais inclinada, essa velocidade ela está aumentando cada vez mais. De boa? E aí, esse eixo de simetria da parábola ele é meio que um divisor de águas. Notem que antes dele a velocidade é negativa, depois dele a velocidade é positiva. E exatamente nele, é uma informação bem importante, exatamente nele é onde a gente tem a inversão de sentido. Pense, se a velocidade era negativa e depois passou a ser positiva, ela tem que ter passado pelo zero. Então, nesse instante daqui, é o instante da inversão de sentido, onde necessariamente o móvel para depois continuar. De boa? Se a gente estivesse falando, por exemplo, na hora de lançar um objeto para cima, aquele instante que ele atinge o ponto mais alto da trajetória, é esse instante aqui. Ó. É esse instante que ele para depois voltar. Tranquilo? Continuando aqui com as propriedades do gráfico. Eu falei que a velocidade era tangente da inclinação, e essa é uma inclinação variável. E a área, o que vai dar? Coloquei aqui, ó, a área vai ser igual a BN, que é bosta nenhuma. Gente, aqui eu passei uma dica, tanto para os meus alunos daqui de Ipatinga, quanto para os meus alunos de Vitória, para analisar essas propriedades do gráfico. Ó, qualquer gráfico que vocês pegarem, isso vale para a vida, tá? Para a vida de vocês. Se vocês forem na padaria, vocês encontrarem um gráfico, se vocês forem em qualquer lugar, for no cinema, encontrar um gráfico, isso daqui, essa dica, ela vai ser válida. Ó, se eu quero saber o que a tangente desse gráfico vai me dar, em vez de pensar, de tentar lembrar, porque são vários gráficos, são 3 gráficos, é velocidade por tempo, aceleração por tempo e espaço por tempo. Em vez de decorar o que cada um dos gráficos faz, ou qual a propriedade de cada um dos gráficos, pensa no seguinte: quando você fala em tangente, você não lembra ou não associa uma divisão? Porque tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então você pensa na divisão. Bom, se a tangente é uma divisão, pega a divisão entre essas duas unidades, espaço dividido por tempo é o quê? Velocidade. Por isso que a tangente vai me dar velocidade. E a área? Quando a gente fala em área, a gente pensa em multiplicação, base vezes altura dividido por 2, glosando diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, pensando na multiplicação, espaço por tempo, se eu multiplicar metro vezes segundo, isso é unidade de quê? De nada. Como não é unidade de nada, a área não vai me dar nada nesse gráfico espaço por tempo. O único gráfico que a área e a tangente vai dar alguma coisa é a velocidade por tempo. Ok? Então, guarda essa dica aí para a vida de vocês. E aí, por último, gente, se usando essa mesma fórmula daqui, da velocidade média, em vez de eu substituir a velocidade, se eu substituir o tempo, aqui, ó, se a aceleração é ΔV sobre ΔT, o ΔT vai ser ΔV sobre A. Não sei se vai dar para ver direitinho aqui, porque está verde, né? E está meio claro. Mas eu substituí o ΔT por ΔV sobre A. Aqui, depois de fazer algumas contas, a gente chega nessa expressão daqui, que é conhecida como equação de Torricelli. Ou Torricelli, não sei como é que é o certo falar. Cada aula eu falo uma coisa diferente. Inclusive, durante a mesma aula eu falo de formas diferentes. Mas olha só. E aí, esse gráfico daqui, gráfico velocidade por distância, ele não é um gráfico comum de ser visto nos pré-vestibulares. Por quê? Geralmente a gente trabalha com as funções horárias. Mas olha como é que a gente pode interpretá-lo.
Gente, se a velocidade por d, olha como é que está essa relação aqui. Esse d é como se fosse o ΔS, tá? Então esquece o ΔS, é como se fosse velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A vezes d. De boa? E aí, como a gente tem esse termo aqui ao quadrado, isso significa que isso vai dar uma parábola. Isso significa que seria uma função do segundo grau. O problema é, quando a gente tem uma função do segundo grau, quem está ao quadrado a gente representa no eixo x e não no eixo y. Então, aqui ó, eu troquei, ó. Eu estou colocando a velocidade, que é o que está ao quadrado, no eixo y. O que isso vai fazer diferente? Bom, nesse caso vai dar uma parábola, mas em vez de ela ter uma concavidade para cima ou para baixo, ela vai ter uma concavidade para a direita ou para a esquerda. Tranquilo? E aí, olha só, eu coloquei dois exemplos aqui. Primeiro caso, quando a aceleração ela for positiva, a gente vai ter uma parábola para a direita. Por quê? Faça uma analogia. Quando o A, que aqui está multiplicando t ao quadrado, é positivo, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para o sentido do S, que é quem está fazendo o papel de Y aqui. Como aqui, quem está fazendo o papel de Y, aliás, de X, vai ser o D, aí, aqui a gente tem que pensar o seguinte: quando o A é positivo, essa parábola ela vai ser com a concavidade virada para aquela variável que está fazendo o papel de y. Quem é o y aqui? É quem não está ao quadrado. Quem não está ao quadrado aqui é o d. Então, ela vai ter uma concavidade voltada para onde o d é positivo. De boa? Da mesma forma, aqui, ó, essa parábola, ela continuaria assim, ó. Como a aceleração ela é negativa, ela vai ter uma concavidade voltada para o lado negativo de quem está fazendo papel de y, entre aspas, que é quem não está ao quadrado. Tranquilo? Nossa, Cavaco, mas para que você está falando sobre isso? Se você mesmo disse que a maioria dos professores não cai no vestibular, gente, há controvérsias. É nem de 2015. Acho que é de 2015. Tinha uma questão falando sobre uma pessoa, ela estava dirigindo, quando de repente ela viu algum objeto na frente, alguma pessoa, enfim, ou um sinal fechou, e aí ela teve que frear. Questão clássica. Às vezes ele pergunta qual a distância percorrida, enfim, essa situação ela é bem comum. Nesse caso específico dessa questão, ele falava que a pessoa demorava um pouquinho até pisar no freio. Depois que pisava no freio, queria saber, ele pisava e ele mantinha uma desaceleração constante, ok? Era uma aceleração negativa e constante. Na questão ele perguntava qual o gráfico melhor representa essa situação. Gente, em todas as respostas ele dava um gráfico velocidade por distância. Até aqui, ó, seguiu com velocidade constante por um determinado tempo, e esse segundo trecho foi que causou mais dúvida entre os meus alunos, ex-alunos que fizeram essa prova. Na hora que chegou nessa segunda parte aqui, muito aluno veio e, como ele está freando de maneira uniforme, a aceleração é constante, o gráfico vai ser uma reta. Gente, prestem muita atenção nos eixos. Aqui ele colocou por distância. Se ele colocou por distância, você tem que pensar em equação de Torricelli e não nessa função horária da velocidade. Então, ó, esse trecho daqui, ele era um trecho curvo.
Teve até um professor, outro professor amigo meu, ele é professor de química e tal, ele comentou comigo que quando ele foi corrigir o Enem dele, né, ele fez o Enem esse ano, e quando ele foi corrigir, ele viu vários gabaritos e toda vez que ele passava por essa questão, ele tinha marcado a opção que era uma reta. Então vem para cá e vem paralelo ao eixo X e depois diminui com uma reta. Ele comentou que no primeiro gabarito que ele viu que estava marcando essa resposta como correta e não a dele, esse site errou, esse colégio errou. Aí ele continuou corrigindo e tal, aí saiu o gabarito de outra escola, ele foi lá e essa escola errou. Aí saiu da terceira escola aí. Ih, rapaz, todas as escolas do Brasil estão errando. Foi quando ele foi perceber o erro dele. Então ele demorou. Ou seja, vocês verem como o Enem costuma colocar alguns distratores que até os professores de exatas que trabalham na área, que já estudaram bastante disso, caem nesses distratores. Então, vocês precisam ter bastante cuidado, muito cuidado mesmo. Tranquilo? Bom, galerinha, a aula de hoje foi basicamente isso, foi uma aula rápida, porque nessa matéria os alunos costumam não ter muitas dúvidas, mas o que eu aconselho é fazer bastante exercício. Vocês estão acostumados com essa e essa equação daqui, ou seja, vocês pensam sempre em 3 equações no movimento uniformemente variável, mas essa quarta daqui ela pode ajudar muito. Por quê? Notem, cada uma das equações, elas têm uma variável faltando. Por exemplo, aqui falta o espaço, não tem o ΔS, aqui falta a aceleração e aqui falta o tempo. Tem até aquela piadinha infame, né? O que você faz quando você está muito atarefado? O que você faz quando você está sem tempo? Usa teu cérebro. Horrível, né? Mas enfim, como cada uma delas está faltando só uma variável, se no problema não tiver essa variável e ele não pedir essa variável, é porque essa é a fórmula que você tem que usar. Boa? Tipo, se no problema não fala em distância e não pede a distância, provavelmente você vai ter que usar essa daqui. Se não fala na velocidade final e não pede a velocidade final, você tem que usar essa. Se não fala na aceleração e não pede a aceleração, usa essa daqui. Se não fala no tempo e não pede o tempo, usa o Torricelli. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Continuem aí dando gás, continuem aí trabalhando a mente nessa quarentena e tamo junto aí para ajudar vocês. Valeu, galera!